E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês, gente. Eu vim preparada para o culto da noite para uma palavra. E durante o dia Deus foi mudando a palavra e na hora do louvor Deus confirmou a palavra, né? Então, eu tenho certeza que uma vida vale mais para o mundo que o mundo inteiro. Então, se essa palavra tiver uma pessoa que estiver precisando ouvir, já valeu para Deus essa virada, não é? Então, eu queria pedir a você aí para abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 30. Versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Diz o seguinte: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de falar e ouvir de Ti. Que essa liberdade nunca nos seja tirada. Mas se um dia isso acontecer, que essa palavra já esteja gravada no nosso coração, Senhor, e na nossa mente, para que jamais fuja da nossa consciência. Pai, te louvamos por essa noite abençoada e faz a Tua vontade essa noite e sempre, em nome de Jesus. Amém? Gente, Deus é um Deus de relacionamentos, né? Aqui fala sobre escolhas. Toda escolha que nós fazemos, ela tem consequência, não é? Nós somos livres para escolher o que a gente quiser, mas a gente não pode escapar das consequências das nossas escolhas. Você veio aqui hoje e todo tempo a gente escolhe. Você vai escolher o que vai fazer com a palavra que você vai ouvir. Todo minuto a gente faz escolhas. E aqui a palavra de Deus diz: escolhe a vida, para que vá bem tu e a tua descendência. Houve um tempo na minha vida que eu achava que as escolhas que eu fizesse só dizia respeito a mim. Que ninguém tinha nada com isso. Eu podia escolher o que eu quisesse, desde o momento que eu assumisse a responsabilidade pelas minhas escolhas. Só que a gente tem essa liberdade, mas a gente precisa ter a responsabilidade de saber uma coisa. As escolhas que a gente faz não diz respeito só a nós. Aqui diz: escolhe a vida para que vá bem tu e a tua descendência. Então, quando nós fazemos uma escolha, outras pessoas ou são abençoadas ou são prejudicadas. Mas a nossa escolha nunca tem a ver só com a vida da gente. Por isso, a gente tem que ser muito responsável pelas escolhas que faz. Não se trata só de nós. Se trata de quem nós representamos e o lugar que a gente ocupa nessa vida e o quanto a gente influencia outras pessoas. E eu quero contar aqui para você uma experiência muito forte. Nem sempre eu fui uma pessoa que escolhi por Jesus. Aliás, por uma boa parte da minha vida, eu não quis essa escolha. Eu tive essa oportunidade e eu não escolhi. Já fui uma pessoa religiosa. E religiosidade não leva ninguém para a eternidade. Tá? Você pode cumprir todos os ritos religiosos que você quiser. Isso aí não vai te levar a Deus. O que vai te levar a Deus é o relacionamento com Jesus Cristo. Certo? Então, eu fui uma pessoa religiosa na infância, na minha adolescência, e eu tinha uma vontade muito grande quando eu era pequena, quando as pessoas falavam assim: o que você quer ser quando crescer? Eu não tinha coragem para falar o que eu queria. Porque eu queria era estranho, porque eu era uma menina muito tímida. Eu queria crescer para mudar o mundo. E eu era tímida. Se eu não fosse, não sei o que eu ia desejar. Então, eu queria crescer para mudar o mundo. Só que eu achei que para mudar o mundo precisava de ter muito poder. Precisava ser presidente de um país ou ter muito dinheiro. E eu descobri que para mudar o mundo você precisa conhecer essa palavra aqui, ó. Certo?
Porque com essa palavra você muda uma vida, e uma vida vale mais que o mundo inteiro. E eu comecei a minha jornada depois, porque no início eu via, né, eu presenciava, eu até ia numa igreja, fui algumas vezes como visitante, que eu tinha uma tia. Eu tenho a impressão que ela tem um caderninho, que ela vai levar para o céu o caderninho, certo? Porque ela leva as pessoas para a igreja, né? E ela fica esperando, quando o pastor faz um apelo, quem ela convidou tem que ir na frente. Tem que fazer o trabalho completo. Porque se não vai espontaneamente, vai na pressão, porque ela leva. Eu fui muitas vezes. E quando o pastor pergunta quem quer receber Jesus, quando a gente vê, o braço da gente já está levantado. Porque ela mesmo faz isso. Então, mas eu escutei lá que Deus é Pai e é socorro no dia da angústia. Que Deus é o Senhor da nossa vida. Eu escutei aquela mensagem muitas vezes. Os salmos ficaram gravados e eu nem sabia que eles estavam gravados. Só que eu queria ser inteligente, eu queria conquistar muitas coisas, eu queria ser bem-sucedida e eu queria ser muito sábia. E eu não sabia onde estava a sabedoria. Gente, o mundo oferece coisas demais para nós, para nos desviar a atenção da sabedoria mais importante. É aquela que vai fazer todo sentido na nossa vida, que é a palavra de Deus. E eu me encantei com muitas outras coisas. Eu cresci, fui embora do interior, morava numa cidade do interior, chamada Itaperuna. Não sei se alguém já ouviu falar. Já? Está brincando? Que coisa boa, é mesmo, gente? Está vendo? Se alguém estiver ouvindo aí de Itaperuna, ou em Portugal, as pessoas conhecem a gente aí, viu? Então, eu fui embora. Para ir para o Rio de Janeiro, você tinha que passar no vestibular. Eu passei, por um milagre, porque eu nem era muito estudiosa assim. Mas eu fui embora e eu comecei a me envolver assim com muitas pessoas que eu achava inteligente. E eu pensava que aquilo ali ia me levar àquilo que eu mais queria. Ser bem-sucedida, ser sábia, ser inteligente. Mas essas pessoas acreditavam em muitas coisas esotéricas. Na força das pirâmides, dos cristais, da numerologia. Uma série de crenças que essas pessoas não tinham nada de diferente por acreditar nessas coisas, mas eu achava que elas eram inteligentes. Então, eu me envolvi com isso também. Não fez diferença nenhuma na minha vida, mas as pessoas eram inteligentes. Olha, o inimigo, ele usa estratégias diferentes para pessoas diferentes. Ele não aparece monstruoso para todo mundo. Ele sabe seduzir cada um de um jeito especial. E a gente, às vezes, cai nessa história, e eu caí. Me envolvi com tudo isso e eu tinha uma atração muito grande por fenômenos paranormais, por coisa... Alguém se identificou aí. Esse aí deu... Fenômenos paranormais. Eu não sei se alguém lembra de uma época que o padre Quevedo falava de umas coisas. Alguém lembra dessa época? Eu achava aquilo ali um mistério, né? E eu era fissurada por essas coisas. E aí, vou encurtar a conversa aqui, mas eu casei, tive 2 filhos, meus filhos eram pequenininhos. Casei numa rebeldia muito grande. Gente, às vezes, a gente, para agredir outras pessoas, a gente se agride. O rebelde faz isso, né? Ele faz escolhas erradas para atingir outras pessoas, mas a única pessoa atingida é a gente mesmo, né? E eu fiz isso, atingi a mim mesmo para atingir outras pessoas. E me casei errado. Tive 2 filhos. Quando meus filhos eram pequenos, meu filho tinha 5, minha filha tinha 3. Uma amiga me chamou para ir na casa dela para ajudá-la a resolver um problema que o filho dela estava viciado em drogas. Eu levei um tempo para ir. Uns 3 dias, mais ou menos. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: Elizabeth, não deu para te esperar. Eu me queixei com a minha vizinha e ela trouxe uma moça chamada Rosângela aqui na minha casa orar por mim. Essa Rosângela é de uma igreja evangélica e ela disse que essa mulher é uma mulher de Deus. Mas a minha amiga nunca
entrou numa igreja antes e nunca tinha ouvido falar nessa Rosângela. E ela contou o que aconteceu lá. Ela falou assim, a Rosângela chegou aqui, fez uma oração por mim e disse que Deus estava mostrando alguma coisa para ela. E ela simplesmente revelou a minha vida inteira. Coisas que nem o meu marido sabe a meu respeito. E antes de ir embora, ela me contou riqueza de detalhes dessa conversa. E ela disse, antes de ir embora, a Rosângela falou que tinha que entrar no quarto do meu filho para tirar uma coisa demoníaca que tinha lá dentro. Eu achei muito ruim, porque eu falei com ela que na minha casa não entrava essas coisas. Mas ela falou assim, me mostra o quarto do seu filho. Eu deixei ela entrar e ela levantou o colchão. E debaixo do colchão tinha uma foto gigante, um cartaz gigante de uma moto passando pelo fogo. E o fogo era o desenho de um demônio. Minha amiga ficou assustadíssima, porque ela não tinha noção que aquilo estava na casa dela, e uma desconhecida sabia. Eu ouvi aquilo, gente, mas eu ouvi entusiasmada com um mistério. Eu falei, menina, é o show que eu estou esperando. Esse é o espetáculo que eu quero ver há tanto tempo. Me dá o telefone da Rosângela. Peguei o telefone da Rosângela. Liguei para ela. Se eu contasse a minha vida para ela, seria mais honesto, que a minha vida era um caos. E eu ia, com certeza, ela ia orar por mim. Mas eu quis inventar uma outra história. Contei uma história mentirosa para ela. Ela me ouviu. Depois ela falou assim, me dá seu nome e telefone. Eu dei o nome e telefone. Ela falou assim, muito bem, Elizabeth. Eu já tenho nome e telefone. Agora, o dia que Deus mandar, eu oro por você. E pá, desligou o telefone na minha cara. Gente, eu tinha o pior conceito que você pode imaginar de crente. Para mim, eram pessoas que não tinham dinheiro para se alegrar em outro lugar e ia rir na igreja. Cantar, festejar. Que eram pessoas manipuladas. Eu tinha a pior imagem. E aí eu juntei mais um conceito, mal educados. Grosseiros. Rasguei o telefone da Rosângela, joguei fora e esqueci dela e ela de mim. O tempo passou. Desisti. 6 meses depois, eu me toquei que aquela história ali tinha sido a minha última chance de conhecer Deus por amor. Deus me fez muitos convites. Quantas vezes eu fui convidada numa igreja, talvez tenha alguém aqui que veio convidado por alguém. Pode ter certeza que essa pessoa só foi porta-voz, porque quem te convidou foi Deus. Certo? Então, abre teu ouvido, porque tem algo de Deus para você essa noite. E aí, acabou a Rosângela da minha vida. Percebi que eu entendi 6 meses depois que foi a minha última oportunidade de conhecer Deus pelo amor, e eu tive que conhecer pela dor. Gente, a maioria de nós conhece pela dor. Porque a gente tem muitas dificuldades emocionais também, né? Quanto mais inseguro a gente é, quanto mais problemático a gente é, mais arrogante a gente também é. Essa arrogância, não é uma arrogância de soberba, mas é uma arrogância de defesa. Você é arrogante para não deixar que ninguém perceba o quanto tem fragilidade dentro de você. E eu era assim. Bom, passou a história, 6 meses depois, um dia, eu acordo com um barulho de porta, 6 horas da manhã. E eu tinha um pavor que alguém entrasse na minha casa e levasse meus filhos. Podia levar a casa, mas não podia mexer com meus filhos. E quando eu ouvi o barulho de porta, eu ouvi os passos no corredor, nem para o lado eu olhei da cama. E nem olhei para o quarto dos meus filhos, eu corri no corredor. Baixinha, pequenininha, magrinha, achei que ia brigar com o bandido. Só que quando eu olhei no corredor, eu só vi a última imagem, assim. A pessoa com quem eu era casada passou a noite inteira reunindo as coisas dele, juntando as coisas dele, e deletou a família, foi embora e nunca mais voltou. Certo? Tem gente que fala assim, uma vez eu estava falando para 500 mulheres na Bahia uma vez. Aí uma senhorinha levantou lá do meio e falou assim, vai voltar porque eu vou orar. Falei, perde tempo não, irmão. Vamos direcionar a oração para outro lugar. Deus arrancou da minha vida. Deus arrancou da minha vida. Arrancou mesmo. Porque eu não estaria aqui agora. Não vou contar detalhes para vocês aqui, mas eu teria morrido.
certo? E meus filhos, a vida deles seria um caos. Então, Deus arrancou da minha vida a tempo, né? Mas eu, gente, eu trabalho com famílias, eu luto por famílias, eu batalho por famílias porque eu sei o prejuízo que acontece com uma família desfeita. Não dá para evitar o prejuízo, certo? Mesmo sendo Deus arrancando, eu tive os meus prejuízos. Bom, meus filhos adoeceram quando o pai foi embora. Porque eu que trabalhava, eu trabalhava de manhã até meia-noite. E eu cuidava de 3 filhos, um grande e 2 pequenos, né? Até hoje eu não sei porque quem cansou foi ele. Mas meus filhos adoeceram porque eles perderam a referência, né? E aí meu filho teve depressão com 5 anos e a minha filha começou a ter uma febre de 41 graus. Teve uma pneumonia atrás da outra até ter um derrame pleural. Aí teve uma febre de 41 graus. E nisso ela ficou muito mal, começou a delirar. Eu já tinha parado de trabalhar, não contei para minha família que morava no interior, porque todo mundo já tinha dito que ia dar errado. E eu não queria ninguém botando o dedo no meu nariz. Eu falei assim, eu escolhi, eu vou pagar a conta. E aí, não contei nada para ninguém. Peguei a minha filha, desesperada, um dia. Levei na porta da minha casa, porque tinha uma clínica particular. A médica olhou para ela e falou assim, nem a mão eu ponho. Nós vamos direto com ela para o CTI, porque ela está morrendo. E eu falei assim, eu não posso, porque eu não tenho como pagar essa clínica. E ela falou assim, corre para um hospital público que tem a 1 quadra daqui. Falei, também não posso, porque lá nesse hospital, as mães só podem ficar 1 hora por dia. A minha filha está doente porque ela foi abandonada pelo pai. Se eu deixo ela nesse hospital, longe de mim, médico nenhum vai salvar a minha filha, porque ela vai achar que eu também abandonei ela. A médica deu um soco na mesa e falou, você quer o quê de mim? Eu falei, eu quero que a senhora anote no papel o que faz numa situação dessa, porque eu vou cuidar da minha filha. Ela discutiu comigo, me ameaçou, mas escreveu o que precisava, me deu, e quando eu ia saindo, ela falou assim, mãe, quando você acordar, tua filha vai estar morta. E eu olhei para ela, eu tive muita vontade de brigar com ela, mas eu estava com pressa de dar o remédio para minha filha. Eu falei, a senhora não me conhece. Quem falou que eu vou dormir? Eu só vou dormir quando a minha filha estiver fora do perigo. Enquanto isso, eu vou ficar acordada. E eu fiz o que eu falei, gente, só que eu não sabia que a febre ia levar 3 dias para parar. Eu tinha que mergulhar minha filha numa banheira de água gelada, com 3 aninhos de idade. Ela não gritava, ela não reclamava, as lágrimas desciam quietinhas, em silêncio. Quem tem filho aqui? Dá para imaginar a dor. E aí, o tempo foi passando, a febre não passava. Na madrugada do 3º dia, eu já estava muito fraca, cuidando só dos 2. Na madrugada do 3º dia, misteriosamente, quase 1 da manhã, a febre desceu. Sozinha. Ficou no normal. E aí eu achei muito estranho aquilo, botei o relógio para despertar de 2 em 2 horas e falei assim, vou descansar, vou dormir. E de 2 em 2 horas eu vou checar. Quando eu deitei e fui me acomodar no travesseiro, eu vi que eu não tinha mais, eu não mexia mais. Eu paralisei o corpo. Fiquei totalmente paralisada. Não conseguia me mover. Falei, bom, já que eu não posso me mover, pelo menos vou dormir. Fechei os olhos para dormir, não conseguia. Porque o inferno estava dentro da minha cabeça. Era tanta algazarra, era tanto tumulto, tanto barulho, que eu não conseguia mais dormir. E eu falei, estou entrando num processo de loucura. E aí a loucura foi aumentando e eu ouvi uma voz contando. 10, 9, 8, 7. E eu falei, é o fim. Quando a voz chegou no 1, eu falei, acabou. E eu fiquei esperando alguma coisa muito ruim acontecer. Alguma coisa puxou o meu rosto e me fez olhar para a janela. Quando eu olhei para a janela, eu vi o céu. E eu associei céu a Deus. Eu dizia que Deus era uma força cósmica, porque essa frase é bem bonita, mas não vale de nada. Certo? Quando eu olhei para a janela, eu associei céu a Deus, e os versículos que eu ouvi lá naquela igreja
na minha adolescência, voltou na minha cabeça. Deus é pai, é socorro no dia da angústia. Eu falei, se esse Deus for aquele pai e não for uma força cósmica, não acabou não, vai começar aí agora. Eu dei um impulso da cama e eu pulei já de joelho na minha janela. E eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor é real, se o Senhor é pai mesmo, se o Senhor é esse Deus que se importa com a gente, então, eu quero que o Senhor se apresente para mim. Se o Senhor se apresentar para mim, eu nunca mais vou seguir os meus sonhos, meus projetos, eu vou seguir os seus. Eu vou fazer a sua vontade daqui para frente, mas eu preciso saber se o Senhor é de verdade, porque eu não suporto mais servir mentira. Gente, Deus podia ter mandado um anjo, porque eu tenho muita vontade de ver um anjo. Mas Ele não manda porque eu infarto. Já sentei na minha janela uma vez, pastor, em cima assim do braço do sofá. Eu morava perto de um lugar de morro. Eu falei, eu vou ver os anjos subindo e descendo hoje. Fiquei ali mais de 4 horas. Que nada, que não tem essa moral para ver o anjo ainda. E aí, eu sei que eu ajoelhei e comecei a falar com Deus. E falei, se o Senhor é real, o Senhor se apresenta. O anjo não foi, mas o Espírito Santo foi, gente. Eu senti a presença do Espírito Santo entrando na minha janela. Parecia que o quarto tinha aumentado de tamanho. Eu comecei a sentir aquela paz que excede todo o entendimento. Está tudo errado em volta, mas você está em paz com você. Está tudo difícil, mas você está feliz. Eu comecei a sentir uma alegria muito grande, eu chorava e ria. E eu falei com Deus mais de 1 hora, contei minha vida toda para Ele, como se Ele não soubesse. Pedi perdão pela rebeldia. E por alguns segundos, pastor, Deus me deixou sentir a dor do coração dele. A dor de ver um filho optando pelo abismo, ao invés de aceitar a mão dele. E isso dói. Eu sou mãe. Imagina o seu filho preferindo um caminho que leva à morte do que aceitar a sua mão, a ajuda de você. E eu senti o quanto eu magoei o coração de Deus por tanto tempo que Ele ofereceu a mão dele e eu disse não. E eu preferi viver sozinha. Aquilo doeu muito, mas foi segundos porque eu não suportei aquela dor. E eu voltei a sentir aquela alegria maravilhosa. E depois, querido, de mais de 1 hora conversando com Deus, eu falei assim, Deus, eu estou te vendo agora, eu acredito no Senhor agora, mas de manhã eu vou duvidar, porque o meu coração é duro. Então eu vou te pedir 2 sinais para nunca mais eu esquecer que o Senhor esteve aqui. Me ajuda a dormir, porque eu não consigo mais. E quando eu acordar, só me lembro que o Senhor esteve aqui do jeito que o Senhor quiser. E eu tirei o joelho do chão, gente, eu deitei na cama. Aquilo não é sono, não, aquilo é a morte. Porque eu morri e nasci no outro dia. Porque do jeito que eu bati na cama, eu apaguei. O relógio que era para despertar de 2 em 2 horas, se despertou, nem eu nem meus filhos ouvimos, porque a gente dormiu até 9 horas do dia seguinte. E eu só acordei 9 horas por causa do barulho do telefone. Quando eu atendi o telefone, uma voz animada do outro lado falou assim, Elizabeth, querida, que bom falar com você. Tudo bem? Lembra de mim? Eu sou a Rosângela. Seis meses depois. E ela disse, eu estava... Só liguei para você às 9, porque o telefone da minha casa quebrou. E eu precisava chegar no meu escritório, Deus escangalhou o telefone dela para não me deixar dormir mais um pouquinho, né? E aí ela falou assim, olha, eu cheguei no escritório, estou ligando para você, porque Deus me acordou 1h pouca da manhã e me mostrou você de joelho na janela do seu quarto pedindo socorro. Agora eu vou aí orar para você. E a Rosângela foi na minha casa e eu comecei uma trajetória com Deus que me trouxe até aqui hoje. E essa trajetória, gente, às vezes, quando a gente fala com alguém assim, você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? A gente tem a ilusão de que isso significa, Deus vai botar um tapete vermelho e eu vou passar e nada de mal vai acontecer. Que nada, querida, não vai acontecer, sabe por quê? Imagina que você tem um filho pequeno e você dá uma bicicletinha com rodinha para ele. Aí ele faz 10 anos, ele continua com a bicicletinha de rodinha.
Ele faz 15 e continua com a bicicletinha de rodinha? Não, você tem que tirar a rodinha para ele aprender a ter a liberdade de saber que ele pode equilibrar uma bicicleta de 2 rodas, porque isso é a sensação de liberdade, não é isso? Deus tira as rodinhas, querido, para fazer a gente crescer, certo? A vida é uma vida cheia de desafio para o crente e para o não crente. Só tem uma diferença, querida, muito importante, é que o crente sabe que vai vencer. De um jeito ou de outro, você vai vencer, certo? E aí, eu comecei a minha trajetória. Eu vou encurtar um pouco a mensagem, porque eu acho que eu tenho o quê, pastor? Não lembro mais os minutos. 7h40, pastor? Mas só falta 1 minuto. Nem comecei. Gente, sabe qual o sinal que eu mais gosto de pastor? Quando faz assim, eu me sinto muito bem. Mas aí, gente, a minha trajetória começou, e como eu gostava de fenômenos, né, sobrenaturais, Deus falou no sobrenatural comigo a vida inteira. E aí, o tempo passou, eu fui embora para o interior, fiquei lá até meus filhos serem adolescentes, minha filha tinha 15 anos, mudei por uma situação assim muito poderosa de Deus, mas vou encurtar um pouco, na próxima eu conto. Mas fui embora para o Rio de Janeiro e a minha filha começou a ter um processo depressivo com 15 anos. E ela começou com uma depressão com 15 anos e até os 18, a minha filha tinha 32 quilos, com 18 anos. Ela parou de sair de casa, depois parou de sair do quarto, depois parou de sair da cama. E nada fazia. Levei ela em vários médicos e ela começou a falar, pedir para morrer. Gente, quem já viveu uma depressão, ou quem conhece alguém que já viveu, sabe. É uma dor absurda na alma. É como se um abismo estivesse sugando você. E a minha filha pediu para morrer várias vezes. E um dia ela falou para mim assim: mãe, se você tirar a minha vida, você tem tempo para pedir perdão para Deus. E você vai me ajudar. E uma mãe ouvir isso é muito difícil. E aí eu comecei a procurar uma pastora que tinha lá por perto, que eu sabia que tinha um trabalho com jovens e que eu queria ajuda para ajudar minha filha. Localizei essa pastora depois de 30 dias de procura e na véspera depois que eu localizei a pastora, naquela noite a minha filha me acordou 2h pouca da manhã e falou assim: olha, mãe, não dá mais. Ela chorando muito, ela disse: não quero ficar aqui mais. Eu já pedi a Deus para me curar, Ele não cura. Eu já pedi a Deus para me levar, Ele não leva. Então, se nem Deus me ama, eu estou fazendo o quê aqui? Eu estou dizendo para você que eu vou embora. Eu vou dar um jeito de ir embora. E eu sabia o que significava aquilo. E eu disse para ela assim: tá bom. Eu levei um choque muito grande, mas eu não derramei nenhuma lágrima. Eu falei assim: tá certo, você vai fazer o seguinte, vai me dar 24 horas da sua vida para mim, de presente. Em 24 horas você não faça nada. Se eu não provar em 24 horas que Deus te ama, você fica à vontade para fazer o que você quiser. Eu apostei tudo no Deus da salvação. No dia seguinte, levei ela na reunião, naquele lugar. Quando cheguei lá, a pastora não estava. Quem estava ministrando era um rapaz de São Paulo. Eu sentei no meio e falei assim: Senhor, eu não vim por causa dela, eu vim por tua causa. Então, eu vou sair daqui só com a minha bênção. Eu vou ficar aqui porque eu creio que o Senhor vai abençoar. E aquele rapaz estava ministrando, no meio da ministração, ele parou e falou assim: ô, gente, deixa eu parar aqui, porque eu estou confuso. Eu quero falar uma coisa e Deus está falando outra aqui comigo. Então, deixa eu dar um recado para aquela senhora que está ali no meio. Aí apontou para mim. E falou assim: a senhora de blusa bege aí no meio, Deus mandou dizer para a senhora: fica tranquila, a bênção que a senhora vai buscar está prontinha para levar. E aí, depois a pastora chegou 11 horas da noite. E o culto foi até 3 da manhã. E aí, no final, ela perguntou quem queria oração. Fui lá para frente, botei minha filha encostada numa pilastra, porque ela nem ficava em pé sozinha. Encostada numa pilastra, e aí a pastora olhou para ela e começou a sentir a dor dela. E a pastora chorava muito. E foi um processo muito doloroso. E ela disse: olha, eu não vou orar por ninguém hoje, mas vocês junto comigo,
que vamos orar por essa jovenzinha, porque o diabo botou no coração dela que ela tem que tirar a vida dela, mas Deus mandou dizer que a vida dela pertence a Ele. E a minha filha começou dali, ela saiu de casa, foi para uma sequência, uma série de conferências que teve naquela igreja, e eu tinha dito que eu ia provar para ela que Deus amava ela. Naquela série de conferências, teve um pastor por dia, por cada noite. Todas as noites, os pastores que chegavam, todas as noites, chegavam para ela e diziam, olha, eu vim aqui dizer para você que Jesus te ama. E eu sei que a minha filha foi melhorando. Hoje, ela é psicóloga, ela é design de sapato. Vou fazer propaganda dela, essa bota linda aqui. ing.p, underline arte. ing.arte. Depois você vai ver lá as coisas lindas que ela faz. Ela é linda, ela é inteligentíssima. E aquela palavra daquela médica, quando ela era criança, não tinha poder nenhum, certo? Porque a palavra de Deus é aquela que é a derradeira na vida da gente. É a palavra de Deus que sustenta. E aí depois, como meus filhos, eles eram para mim, eu era igual galinha com pintinho. Eu não podia imaginar meus filhos longe de mim. E olha, gente, a gente precisa cuidar e proteger os filhos. Mas vai chegar uma hora que não vão ser seus olhos. Aliás, nunca são seus olhos. Mas enquanto precisar, você vai ter que ter os seus olhos voltados para eles. Mas chega uma hora que você vai precisar de confiar naquilo que você plantou. Chega uma hora que é os olhos de Deus que tem que estar com eles. E aí meu filho tinha 21 anos, chegou para mim e falou assim, mãe, eu vou embora, vou servir o exército francês. Nunca tinha saído de perto de mim. Eu levei um choque. Eu falei, que é isso? Aí ele me explicou, falou assim, me preparo desde os 12 anos de idade, ele sabia tudo quanto era arte marcial. E meu filho foi se preparando e falou assim, já está com tudo certo, e eu preciso, e eu estou te avisando que vou embora. Só que ele não estava me avisando, ele estava me pedindo ajuda. Porque ele tentou ir, e ele não tinha dinheiro para ir. E eu sabia que eu podia segurar nisso. E eu pensei assim, bom, eu não vou ajudar com dinheiro. Que aí eu mantenho ele aqui. Eu falei assim, meu filho, eu sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Aí ele falou, se eu imaginava que a resposta era essa, mãe, você não acredita que eu posso viver longe de você. E ele ficou muito triste, mas eu pensei o seguinte, é melhor ele triste perto de mim do que alegre longe. E aí eu fiquei na minha, deixei quieto. Meu filho entrou numa faculdade, muito triste, mas entrou numa faculdade. E aí, quando foi, mais ou menos em julho, eu recebi uma bênção muito grande. Tinha um programa de televisão que, às vezes, o diretor me chamava por causa de um livro que está ali, né, Poder da Palavra dos Pais. Tem informações muito valiosas ali para você. E eu ia nesse programa por causa desse livro, para falar de família. Só que era um desafio muito grande, porque não era um povo que falava a minha língua, né? Então, eu era muito confrontada ali e passava situações muito difíceis ali. E aí, um dia, aconteceu algo muito que podia ser uma armadilha para mim, e a pessoa que não gostava de mim me defendeu ali, e foi uma bênção, porque eu vi o sobrenatural de Deus. E aí eu saí dali, eu falei assim, eu preciso agradecer a Deus. Aí tinha uma reunião lá naquela comunidade, naquela igreja, onde minha filha tinha recebido aquela bênção, e eu fui para lá. E como Deus usava muitas pessoas lá, muitos pastores, eu falei assim, hoje eu não quero ouvir nada. Hoje só quero agradecer. Tirei meu sapato, sentei no último banco, fiquei quietinha lá atrás. Aí o pregador, final da noite, falou assim, quero falar com uma pessoa que chegou muito alegre hoje. Me deu um frio na espinha. Mas eu falei assim, não é possível que no meio de 200 pessoas, só eu que esteja alegre. Fiquei quietinha, não falei nada. Ninguém se manifestou. Eu falei, povo triste esse. Povo triste esse. E aí, ele falou assim, eu quero falar com uma pessoa que veio agradecer uma bênção. Eu falei, agora eles vão. Ninguém foi. Eu falei, ingrato, triste, que crente é esse, gente? E continuei, aí o pastor falou assim, estou falando com a senhora de blusa preta, que está sentada no último banco, só pode vir. Calcei meu sapatinho e fui lá, humildemente, lá na frente, sim, senhor.
E aí ele disse, Deus está dizendo que aquele moço ele vai trazer de muito longe, do outro lado do oceano. Mas não se preocupe, tá? Quando você abrir a porta, você vai ver o rosto dele muito inchado. Mas fica tranquila, rapidinho vai melhorar. Me entregou isso, eu fiquei desesperada. Eu queria botar um moço na história, não tinha moço nenhum, era o meu filho. Eu não achava ninguém para colocar na história. E aí eu passei, levei uns 2 meses sem voltar lá. 2 meses depois eu fui de novo, outra pessoa falou a mesma coisa. Eu falei assim, eu acho que é melhor não voltar aqui. Né? E aí eu ouvi a história 3 vezes. E aí eu entendi que Deus ia deixar isso acontecer. Mas olha, gente, Deus respeita a nossa limitação. Deus não falou assim, vou levar seu filho. Deus falou, vou trazer seu filho de volta. Entende a diferença? Ele não deixou nada aberto, ele concluiu para mim. Olha, pode ter certeza de uma coisa. Se você está passando algum desafio na sua vida, não pense que você não dá conta disso, porque Deus conhece a sua limitação. Ele sabe até onde você vai nisso aí. E é seu desafio, é o seu crescimento. Ele está com você. Não pense que você está só. Eu sei que eu cheguei em casa já disposta a liberar o que fosse preciso. Quando foi final de novembro, depois do dia 15, mais ou menos, meu filho chega, botou a mochila no chão e falou para mim assim, acabou, mãe, não vou fazer mais faculdade, não vou fazer mais nada. Se eu não posso fazer o que eu quero, eu também não vou fazer mais nada. E outra coisa, mãe, a senhora me conhece. Se a senhora não confia em mim, quem é no mundo que vai confiar? Então, eu estou desistindo. Eu falei, não, senhor, pode arrumar o seu passaporte. Que quando você tiver com o passaporte, eu estou com dinheiro para você ir. Os olhos dele brilharam. Resumindo, 5 de dezembro, eu estava embarcando meu filho para a França com o endereço que ele pegou da internet. Baseada em quê? Na palavra que eu recebi de Deus. Entende? E aí, meu filho foi. E eu falei assim, amanhã, 6 horas, eu vou estar pendurada nesse telefone para você me ligar, falando que chegou. Dia 6, eu sentei 6 horas, que é a hora que o avião ia chegar. Antes, quando eu botei ele no aeroporto, gente, eu fui para casa, me deu uma dor no coração muito grande. Abri o chuveiro, gente, chorei 1 hora debaixo do chuveiro. Eu descobri que a gente chora e não enche se você olhar chorar debaixo d'água. Sério, não enche o rosto, chora debaixo d'água. Chorei debaixo d'água 1 hora. E aí, no dia seguinte, estava eu sentada perto do telefone, esperando. O telefone não tocou dia 6, dia 7, dia 8, dia 9. E o tempo foi passando, e eu só lembrava, vou trazer seu filho de volta. E eu falei, Senhor, eu estou segurando na tua palavra, porque o Senhor não é homem para mentir. E quando chegou no dia 23 de dezembro, eu falei assim, amanhã é véspera de Natal, como eu comemoro o Natal sem saber do meu filho? O coração já estava apertado demais. Aí eu ajoelhei e falei assim, Senhor, me dá de presente uma ligação do meu filho. Aí quando chegou dia 24, meu filho liga, mãe, ô gente, as mães que estão aqui, alguma vez na vida, você já teve vontade de falar para os teus filhos assim, me chama de tia? Porque você ouve mãe o dia inteiro, mãe isso, mãe aquilo outro. Gente, eu me arrependi profundamente aquele dia, que eu queria gravar ele chamando mãe para eu ouvir. Porque vai chegar uma hora que você vai querer escutar, e ele não vai estar ali para dizer. E aí, quando ele falou assim, eu fiquei muito emocionada, mas não queria deixar ele perceber. Eu falei, ô menino, quantas vezes você viu deu voltinha em volta da terra? Para você levar esse tempo todo. Aí ele falou assim, calma, mãe. Cheguei no dia seguinte, mas eu peguei um trem para viajar mais 7 horas. Se eu ligasse 6 horas, não ia adiantar de nada, você ia querer outra ligação depois. Esperei o destino final, só quando eu cheguei lá, eu descobri que a gente não podia ligar. A gente chega lá, muda de nome, não pode se comunicar mais, e fica incomunicável. Eu falei, como é que você está ligando agora? Ele falou, eu fugi. Eu fugi para te ligar porque eu sabia que você devia estar em pânico. Aí eu falei, o que significa assim, fugir? Aí ele falou assim, não, calma, porque meus amigos estão vigiando lá, o sargento não vai descobrir, porque está todo mundo me protegendo. Eu falei, e se ele descobrir? Aí ele me dá um tiro, porque eu fui... porque vai me considerar desertor. Eu falei, essas coisas, mãe, não tem capacidade para ouvir. E aí eu falei assim, volta, pula esse muro de volta, fica onde você foi.
E já sei que você está bem, está tudo certo. Ele falou, vou escrever uma carta por mês e um telefonema por mês, que a partir do mês que vem eu tenho direito. Tudo bem. A primeira carta que ele escreveu estava na Sibéria, 30 graus abaixo de zero, com o corpo todo cortado. O menino que eu protegi a vida inteira. Você entende como que, às vezes, Deus dá uma sacudida na gente? Você pensa assim, é o meu poder que guarda, e não é. E aí, no outro, foi jogado no meio do mato, né, de paraquedas, com um grupo de rapazes, e foram buscar uma semana depois, emagreceu 1 quilo por dia, comendo bicho e mato. E eu tive que ouvir tudo isso, e sabe o que me alimentava? Vou trazer teu filho de volta. Então, você precisa segurar a palavra de Deus dentro desse desafio que você está vivendo. Não importa o tamanho do desafio, segura a promessa de Deus para a tua vida, porque é ela que vai sustentar você. Certo? Porque foi essa promessa que me sustentou. E aí, meu filho, no segundo mês, ligou para mim e falou assim, mãe, eu sou o 2º homem no quartel em resistência física e assinei um contrato para ficar 5 anos aqui. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, o senhor não me contou esse detalhe. O senhor não falou 5 anos comigo. Olha, gente, eu ouvi. Deus fala com a gente em pensamento, em ideias. Uma vez, eu ouvi a voz de Deus audível, 5 meses. Eu falei, fechado. Eu aguento 5 meses. E aí o tempo foi passando. No 3º mês, as pessoas diziam, quando eu contava para as pessoas, diziam, você é louca. Isso você não está ouvindo Deus, não, você é esquizofrênica. Esquizofrenia que faz a gente escutar vozes. E era crente as pessoas que eu falava, pastor. Eu falei assim, vou ter que parar de falar com todo mundo. Gente, você já chegou num momento da sua vida onde ninguém te ajudou numa causa? Quem já passou por isso aqui? Olha, não é porque o mundo todo é ruim, não. É porque Deus quer que você tenha uma experiência só com Ele. Certo? Porque pessoas falham, mas Deus nunca vai falhar com você. Por isso eu fiquei sozinha. Eu precisava só da experiência de Deus e não ajuda de pessoas. E aí, o tempo foi passando, meu filho falou que ia ficar, e as pessoas falavam assim, nunca ele vai voltar em menos de 5 anos, porque lá não é Brasil, não é lugar de jeitinho, 5 anos são 5 anos. No 3º mês, meu filho liga e fala assim, mãe, eu vi que não é o que eu pensava que fosse, eu já assinei um contrato, e agora, ou eu espero, ou eu fujo. Aí eu falei com ele assim, na hora eu lembrei, Deus falou que ia trazer. O meu coração de mãe disse o seguinte, pensou o seguinte, pode fugir que eu vou ir para te ajudar. Mas se eu fizesse isso, eu ia passar na frente de Deus que falou, eu vou trazer ele de volta. Não dê jeitinho para as coisas de Deus, aceite o que Deus está dizendo para você e espera. Espera na fé, porque Deus vai fazer do jeito dele. O do jeito dele é bom, agradável e perfeito. E eu esperei, falei com ele, você quer sair por onde? Pela porta dos fundos ou da frente? Ele falou, da frente. Eu falei assim, o que precisa para sair pela porta da frente? Esperar. Eu falei, então espera. E aí, deu o 4º mês, meu filho falou que tinha sofrido um acidente. Lesionou a coluna, mas ele já tinha escrito uma carta pedindo para ir embora, eles não acreditaram nele. E ele tinha que fazer exercício com 25 quilos nas costas, só com uma lesão. Né? Então, foi muito sacrifício para ele, e eu fiquei muito preocupada. E aí, ele passou 1 mês sem falar comigo, e eu com essa preocupação toda. Quando foi chegando abril, fazia os 5 meses. Dia 5 de abril, fazia os 5 meses, 6, né? Dia 10 de abril, aniversário dele, dia 15 era o meu. Eu falei para Deus, o Senhor me deu uma ligação de Natal, me dá de volta de aniversário. Já dá os 5 meses, né? Mas passou o dia 6, ele não voltou, e eu negociei com Deus. Eu falei assim, Senhor, então, me dá pelo menos uma ligação dele no dia 10, porque eu nunca passei sem dar os parabéns ao meu filho no aniversário dele. E aí, dia 10 passou e meu filho também não ligou. Aí, dia 11 de abril, ele liga às 6 horas da manhã, falou, mãe, eu enxurrei de resto de pergunta, né? Nem deixei ele falar.
E falei, menino, como é que está a sua coluna? O que está acontecendo? O que estão fazendo com você? Deixaram você tirar um raio-x? Ele falou, mãe, calma, faz uma pergunta de cada vez. Mas deixa eu entrar, abre a porta, eu estou aqui na porta de casa. Gente, esse é o Deus que trouxe você aqui hoje. Certo? É um Deus que nunca falha. Não pense que porque você está passando um desafio, que Ele está falhando com você. Não, eu passei muitos desafios. Mas se eu tivesse que voltar atrás e viver todos os desafios de novo, eu viveria os desafios. Sabe por quê? Porque aqueles desafios me dão autoridade para chegar diante de você e dizer assim, confia porque Deus faz. Certo? Eu não li num livro, eu vivi essa história. Então, se você vive uma história confiando em Deus, Ele vai transformar a sua história num ministério. E nós viemos nessa vida aqui, não foi simplesmente para fazer a nossa vontade e realizar ações e projetos. Nós viemos aqui para ser instrumento de Deus. Porque a gente precisa refletir Jesus nessa humanidade que está perdida. É isso que a gente veio fazer. Amém, gente? Entenda. Quando os músicos sobem, é sinal que chegou o tempo. Essa é a deixa educadíssima da igreja. É uma beleza, né? Mas olha, gente, Jesus é o melhor amigo que você pode ter na terra. Não deixe o mundo te confundir com as ofertas. Porque ele vai tentar te seduzir. Mas não se deixe seduzir, porque nenhuma dessas ofertas vai preencher o vazio que está dentro de você. Esse preenchimento é momentâneo. Daqui a pouco o vazio volta. Só tem um que é capaz de encher. É Jesus Cristo. Você crê nisso? Fica de pé para a gente orar. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca recebeu, nunca disse para o Senhor, Senhor, te recebo como meu Senhor e Salvador. Mas eu queria perguntar para você que já recebeu Jesus. Se você não tivesse recebido Jesus ainda, se você não tivesse ouvido falar de Jesus, se você tivesse ouvido falar de Jesus só hoje, você aceitaria Ele? Você receberia Ele? Você que já recebeu e você que nunca fez essa oração antes, eu queria te convidar, como o pastor hoje falou de manhã, se isso faz sentido para você, eu queria que você fechasse seus olhos, levantasse a sua mão bem alto, você crente ou não crente, você que já recebeu ou nunca confessou Jesus, eu queria saber, você entendeu quem é Jesus? Eu queria que você levantasse as suas mãos, fechasse os seus olhos e repetisse essa oração comigo. Levanta a tua mão bem alto e repete comigo de olhos fechados. Senhor Jesus, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador. Eu creio em Ti. E eu quero te pedir, escreve meu nome no livro da vida. E quando eu partir desse mundo, me recebe na glória com meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Continua de olhos fechados. Baixe as suas mãos. Baixe a sua cabeça agora. E por favor, levante a mão quem fez essa oração pela primeira vez. Bem alto que eu quero orar por você. Glória a Deus. Levante bem alto a sua mão de olhos fechados. Eu queria que todo mundo tivesse de olhos fechados. Você falou pela primeira vez: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Você disse isso pela primeira vez. Glória a Deus. Só você que está de mãos levantadas, você pode olhar para mim? Só você que está de mão levantada pode olhar para mim? Tem uma festa no céu por causa de você. E eu queria te pedir para vir aqui na frente. Eu quero dar um abraço em você, eu quero orar por você. Você pode vir aqui? Você que falou, fez essa oração pela primeira vez. Gente, hoje é um dia que Jesus marcou por você, para você. Não perca a sua oportunidade de dizer: Senhor, eu nunca mais quero andar sozinho. Eu quero viver na segurança do Senhor. Saiba que esse é um encontro marcado de Deus para você. Essa noite,
essa história foi para você. Porque há uma festa no céu. Quando uma alma diz para o Senhor: eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Você vai sentir a experiência de nunca mais estar só. Sinta no seu coração. A gente, quando não tem Jesus, é como órfão. Mas eu quero pedir ao Senhor hoje que dê direção para a tua vida. Fecha seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus. Segura nessas mãos que estão aqui, Senhor. Traz a resposta que essas pessoas precisam. Traz a direção e a escolha certa. Senhor, a angústia que está no coração, eu quero te pedir para o Senhor aplacar essa angústia. Trazer esperança, Senhor, para essas casas que parecem perdidas. Essa situação que parece que não tem saída, que não se resolve. Que essas pessoas entendam a partir de agora que pode estar escuro aos nossos olhos, mas não aos olhos do Senhor. A resposta Deus já tem. Ele só precisa que a gente creia. Então creia no teu coração, porque Deus vai acender a luz desse caminho. Em nome de Jesus. Pai, abençoe essas vidas, para que a partir de agora o Senhor possa se manifestar através da vida delas. Que a honra e glória seja para o teu nome. E que essas vidas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vocês que estão aqui na frente, eu tenho um presente para dar para vocês. Vocês hoje ouviram essa palavra, né? Deus ama vocês. E Deus quer dar algo para vocês. Chama-se uma família. Eu vou contar até 3 e eu gostaria que você se virasse para conhecer essa família. Pode ser? Você conta comigo, igreja? 1, 2, 3. Pode se virar, conheça a sua nova família. Bem-vindo ao novo. Mais forte ainda, Lagoinha. Bem-vindo ao novo. Bem-vindos. Vocês que estão aqui na frente, eu gostaria que vocês acompanhassem a Ana Paula, o José. Eles vão estar aqui, eles querem só pegar o contato de vocês, por favor, viu? Podem acompanhar aqui aquela irmã. Isso, podem acompanhá-la, por gentileza. Pastora Elizabeth, eu queria dizer uma coisa para a senhora. Com a palavra dessa, a gente não precisa ir na Disney, não. Irmão, você vai para a Disney andar na montanha-russa para quê? Quando ela começou a falar dos filhos, eu fui na montanha-russa e dessa montanha-russa. É ou não é? Quem se sentiu assim? Nossa, você termina a palavra, né? Glória a Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um momento muito edificante. Ah, tá. Bom, tem alguns livros, tem pouquinho, mas esse livro, gente, vai ajudar você que é mãe, pai, avô, professor, a fortalecer a autoestima dos seus filhos. A gente está cometendo muitos erros. Essa geração está sendo ameaçada, ela precisa de mais força ainda. E você precisa saber como construir essa autoestima. Esse livro tem um guia prático para você, para ajudar você nesse caminho. A outra coisa é que no dia 19, né, vou estar em Portimão. Sei que é longe, mas de qualquer maneira vou fazer o convite. Vai que você conhece alguém lá, você pode passar o recado. Vou estar lá em Portimão, na Igreja Lagoinha, fazendo um seminário sobre identidade. Vai ser maravilhoso. E eu queria saber se pode botar aqui o Instagram. Toda terça-feira, às 20 horas do Brasil, e toda quinta-feira, 8 horas também de lá, eu faço uma live, tá? Falando sobre relações abusivas, sobre relacionamentos tóxicos, sobre dificuldades emocionais e sobre as nossas emoções, a visão da Bíblia, para ajudar e fortalecer você. O canal do YouTube, do Instagram, é Elizabeth C. Pimentel. Elizabeth com Z e TH no final. Elizabeth C. Pimentel é o Instagram, tá? E o YouTube, Elizabeth Pimentel, tem muitos vídeos que vão fortalecer sua vida, tá bom? E a gente pode caminhar junto daqui para frente. Eu estou do outro lado, mas a gente pode continuar junto. Deus abençoe vocês. Até a próxima vez. Vamos declarar isso.